Olá, estamos prontos para o estudo da lição número 5, do primeiro trimestre de 2018. O assunto aqui é mordomos após o Éden. Hoje é uma quarta-feira, hoje é dia 3 de janeiro, já é o 2018, né? Puxa, como o tempo está indo rápido. Eu estou aqui numa sombra que está atrapalhando um pouco, mas o importante não sou eu, e sim o assunto, né? Mordomos após o Éden. Como será que era a mordomia antes do Éden? Vamos falar alguma coisa, porque muito também não sei como é que era antes, mas dá para imaginar, né? Santíssimo e poderoso Deus, por favor, nós te pedimos que tu abençoes esse nosso estudo, que nos orientes, envie o teu Espírito, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Bom, então aqui diz o seguinte, isso aqui está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Mas antes de analisar esse texto aqui, que vai ser, na realidade, na parte de quarta-feira, mordomia do conhecimento, mordomia espiritual, vamos analisar um pouquinho o que se poderia entender por mordomia antes da queda no Éden, né? Bom, o que não havia antes da queda? Não havia pecado, não havia tentação, não havia compra e venda, não havia escassez de suprimentos, não havia negócios. Tudo que existia estava disponível, em abundância, nada estragava, nada envelhecia. Não havia necessidade de pregação do Evangelho, não havia necessidade nem mesmo de salvação. Então, a mordomia lá era muito mais fácil, né? Era simplesmente não se alimentar de uma determinada árvore e pronto. Ali ninguém roubava, ali não tinha medo, não tinha insegurança. Não havia necessidade de esperança, porque esperar o quê? Já estava numa situação perfeita. Enfim, era bem diferente. Mas após o Éden, após ele sair do Éden, mudou tudo, né? Então é isso que nós temos que estudar aqui, né? Aí as pessoas, mordomos, começou a ter o problema da não confiabilidade. E para ser mordomo tem que ser confiável, né? Isso é um ponto, isso é um pressuposto, né? O mordomo trabalha com livre-arbítrio, mordomo para Deus, trabalha com livre-arbítrio nas coisas de Deus. Em primeiro lugar, ele não é obrigado, né? E assim também ele pode seguir a sua vontade. E a sua vontade pode ser boa, pode ser ruim. Se for boa, ele será aprovado, obviamente. Deus deseja que a vontade de todos nós seja boa, seja bem fundamentada nos princípios que Ele nos orientou. Se for ruim, obviamente deveremos ser castigados. Mas nós somos livres para escolher, digamos assim, o castigo, fazendo o mal. Já sabemos que seremos castigados, teremos problemas, né? Mas somos livres para escolher. Se quer sofrer, então tudo bem, pode sofrer. Mas você quer o bem, você quer viver bem, então tudo bem. Escolha. Orientações tem sobrando, né? Pois bem, no Antigo Testamento, afinal de contas, o que é um mordomo? Um mordomo, aqui na Terra, é uma pessoa inteligente, escolhida a dedo pelo dono da casa, que tem uma casa grande, que tem muitas coisas para se fazer ali, né? Tem que manter a casa, tem que pintar, tem que administrar os recursos, providenciar o alimento, muitas vezes plantar, tem que cortar o jardim, cortar a grama, cuidar do jardim, cuidar das árvores, cuidar dos filhos, das crianças, cuidar dos empregados, das atividades que são feitas. Enfim, o mordomo é alguém que
tinha um privilégio de ser uma pessoa muito inteligente, muito capaz, experiente, que trabalhava para alguém que tinha uma outra profissão, que não tinha que estar se preocupando com as coisas da casa. Então essa outra pessoa podia ser um nobre, um comerciante, um industrial, etc., que da casa ele esquecia. Ali o mordomo cuidava tudo, não é? Prestava relatórios, etc. Esse era o mordomo. Alguém altamente inteligente e confiável. Essa que é a questão, né? Então ele era o gerente da casa. Os reis tinham mordomos, né? Às vezes tinha mais de um mordomo. Então tinha o mordomo-chefe, o mordomo-mor, e os outros responsáveis, cada um por um setor. Um responsável pelo jardim, etc., outro responsável pela casa, outro responsável pelas plantações, outro responsável pelo gado, etc. Enfim, tinha uma hierarquia. Esse era o mordomo, né? Então, o mordomo, resumindo aqui, substitui o dono na lida da casa e garante ao dono que tudo vai ser bem feito. Então, é uma pessoa inteligente, capaz, competente e confiável. E mais algumas outras atribuições também, né? Pois bem, qual é o conceito de mordomia no Novo Testamento? Mordomia existe até hoje, né? O conceito de mordomo. Mas o Novo Testamento, Jesus Cristo ampliou o conceito de mordomia, né? Então, ele contou aquela história do mordomo infiel. Ele vem tarde, não vamos nos preocupar com isso, etc. E tal. O mordomo é uma pessoa que, no Novo Testamento, o conceito de Jesus Cristo, uma pessoa que cuida até do comportamento moral dos empregados, não é? Ou seja, ele trata de preparar os empregados para a vinda do Senhor, não é? Ele qualifica os empregados, qualifica no seu trabalho, nas coisas que tem que fazer e também na sua vida espiritual. Então, aí nesse caso não tem essa história de meu senhor tarde virá. Os empregados da casa estão todos eles sempre preparados para a vinda do Senhor, do dono, né? Nesse caso aqui, isso se atribui à segunda vinda de Cristo. Então, nessa situação, todos nós somos mordomos, preparando a nossa vida, a vida dos nossos familiares, nossa família, e a vida de muitas outras pessoas, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso é uma questão mais fidelidade ainda. Nós estamos tratando não só da riqueza material que existe na casa, e sim de uma riqueza muito superior que vai ser levada ao céu, que não é ouro nem prata, nem pedra preciosa, que são vidas humanas. Então, esse é o grande conceito de mordomia que Jesus ensinou, né? Vocês são responsáveis pelas pessoas que vivem na casa. Agora aqui a casa é a igreja, né? E vocês devem contratar outras pessoas para vir para a igreja, ou seja, conquistar pessoas para serem salvas, para serem batizadas. Vocês são responsáveis. Então, quanto maior o índice de pessoas que saem da igreja, maior é também o nível de irresponsabilidade dos que dirigem a igreja. Esse é um ponto fundamental aqui, né? Bom, agora vai para a mordomia dos mistérios de Deus. Mas qual é o grande mistério de Deus? O grande mistério de Deus é o plano da salvação. É a vinda do Rei do Universo, do Criador do Universo, do que mantém todo o Universo funcionando, do que cuida do Universo, transformando-se em ser humano, morrendo na forma de ser humano, porque na forma divina ele não morreu, lógico, sofrendo aqui para nos salvar. Esse é o grande mistério de Deus, e nós somos mordomos desse mistério também, né? O governo do universo veio aqui, esteve conosco, como um ser humano, né? Salvar a humanidade é o grande mistério, né? E o segundo grande mistério é que o governo do universo, depois da segunda vinda, depois do milênio, se localizará aqui neste planeta, neste pequeno planeta, bem no lugar onde ocorreu a queda de Adão e Eva,
bem nesse lugar, justo nesse lugar, Jesus Cristo formará a sede do seu governo universal, do governo do universo, bem onde caiu, onde houve a queda, né, dos que aqui foram criados, do primeiro casal. Isso é um mistério. Mas por que isso é mistério? Gente, isso não é fácil de entender. O que tem por trás de tudo isso? Por que Deus agiu assim? Ou seja, por que Jesus veio aqui à Terra, se tornar um ser humano, etc. Havia outra alternativa? Eu creio que não. Né? O que moveu Jesus foi o amor. Mas entenda, tanto amor assim. Isso ainda para nós é um mistério. Nós estudaremos esse assunto quando formos salvos e aprofundaremos. E aí nós vamos descobrir coisas que hoje nós nem imaginamos do que está por trás dos bastidores aqui. Né? Essa é a grande questão. Né? Bom, nesse aspecto, então vamos aqui para quarta-feira, na questão da mordomia da verdade espiritual, ou seja, na mordomia dos talentos, daquilo que a gente sabe, do nosso conhecimento, da sabedoria. Nós somos responsáveis pelo conhecimento. Né? Nós devemos buscar conhecimento. Imagina se um profissional, tenta imaginar um médico. Né? Um médico tem que estudar muito, são 6 anos de faculdade, mais no mínimo 2 anos de residência e mais outras especializações. Às vezes a residência dura mais de 2 anos, etc. E ele tem que empenhar muito para adquirir conhecimento, para ser um bom médico. Pois bem, o médico, ele se torna médico para salvar vidas. Mas será que salvar vidas para o reino de Deus se consegue com pouco conhecimento ou conhecimento superficial? Não. Então aqui temos a mordomia da verdade espiritual, ou seja, a mordomia do saber. Né? E em Efésios, no capítulo 6, versículo 13 a 17, fala da armadura de Deus para a salvação. Né? Então essa armadura, ela começa com a verdade. A verdade é o conhecimento bíblico. Você tem que ter essa verdade. Você tem que conhecer como é que você vai se relacionar com Deus e com o próximo se você não conhece nem mesmo a Deus e não conhece como que Ele se relaciona contigo e como Ele se relaciona com o próximo e como Ele quer que você se relacione com o próximo. Né? Então daí vai para a justiça, para o evangelho da paz, da fé, da salvação, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Essas coisas, ou seja, mordomia da verdade espiritual é estar impregnado com a armadura que nos protege e que nos possibilita defesa, que nos possibilita ataque nesse mundo onde estamos em guerra. Ataque aqui é a arma da Bíblia, a espada da verdade, a espada da Bíblia. Não para matar as pessoas, mas sim para defender as pessoas de Satanás. Né? É uma arma, a espada do Espírito, a espada da verdade. Ela existe. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Ela existe para nós atacarmos aqueles que estão pregando falsidades, aqueles que estão mentindo, porque gente, nós vamos estudar na próxima semana a mentira. Hoje, nesses tempos, é o que mais existe, né? Por causa se utiliza a internet. Né? Como se mente hoje? Né? É muita mentira. Então, os mordomos da verdade, ou seja, nós temos que administrar, ter muito cuidado e zelo, e seguir aquilo que Jesus sempre dizia, está escrito, ponto final. Né? Para concluir aqui o meu comentário, o mordomo é alguém que deve ter responsabilidade. Né? Nós seremos julgados pelo que nós fizemos, se bem ou mal, quanto ao que nós conhecemos. Inclusive, seremos penalizados se negligenciamos a aquisição de conhecimento que nós devemos ter. Né? Que nós já sabemos que existe, mas eu não vou ler, não sei lá o que. Não. Até nisso seremos responsabilizados. Né? Bom, aqui nesse mundo, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu escrevi no comentário. Nós temos um negócio que chama burocracia. Se você não sabe o que é burocracia é um conjunto de normas, de leis, de regras, de
procedimentos, padrões, regimentos, etc., estatutos, enfim, tudo aquilo que determina como que a gente deve se comportar numa empresa, ou numa igreja, ou seja lá, ou em qualquer organização. Tem sempre uma burocracia. E em certas organizações ela se torna muito complexa, muita burocracia, para fazer que tudo funcione bem. Então, as pessoas devem trabalhar, atuar de acordo com a burocracia. Não, no Reino de Deus é diferente. O Reino de Deus, a lei é muito simples. A Constituição brasileira é um livro. A Constituição do Universo é uma palavra, amor, né? Só. Então, no Reino de Deus, todos têm livre-arbítrio. Todos podem decidir como quiserem. E já sabem que existem consequências. Deus disse, por exemplo, para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo aqui nessa árvore, mas dessa uma que vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem, daí vocês vão morrer. Então já sabiam da consequência. Pode até que, se quiserem, comam. Não tem uma cerca em redor ali. Mas vocês vão morrer. Ou seja, vocês vão se tornar mortais. Naquele dia, Jesus teve que vir ali substituí-los por um cordeiro, né? Pois bem, entre a burocracia complexa que os seres humanos inventaram, que inclusive se impregna às vezes entre nós, e o Reino de Deus, existe uma distância quase que infinita. O Reino de Deus é simples. Você segue a obediência, obedece a princípios. Você tem que ser alguém confiável, você tem que ser fiel, né? Você tem que obedecer. E, especialmente, ter credibilidade perante os outros. E tem um detalhe importante: se um dia alguém de nós perde a credibilidade, esse está prejudicado. Tem um ditado que eu já disse aqui e vou repetir: depois da primeira mentira, toda a verdade se transforma numa dúvida. Então, sejamos confiáveis, né? Como mordomos da verdade, como mordomos das vidas humanas, como mordomos dos bens materiais, enfim, como representantes, embaixadores do reino do céu aqui na terra, para salvar pessoas para lá. É essa a nossa missão. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que todos nós sejamos abençoados por Ti e guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Tchau.